Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que eu já tinha adiantado para vocês na última terça qual que ia ser o tema da obra, né? Nós vamos falar de um mangá que eu estava querendo ler há muito tempo e agora em julho eu finalmente tirei da minha pilha de leituras. Hoje a gente vai fazer o vídeo final de Pandora Hearts. Como vocês já sabem, Pandora Hearts ele já teve um vídeo aqui no canal. Isso foi o Itadakimasu 12, que eu falei sobre a obra. O link do vídeo tá aqui no card. E naquele vídeo eu tinha falado que eu só tinha lido os 5 primeiros volumes da obra. E eu já tinha ficado muito surpreso, eu tinha ficado encantado com a obra, porque eu conseguia ver que ela tinha alguma coisa ali que eu precisava ler, sabe? Tinha alguma coisa ali que ia fazer dela uma obra incrível. E aí eu fui enrolando, deu quase um ano, porque se eu não me engano aquele vídeo saiu mais ou menos ali por setembro, outubro. Agora esse aqui tá saindo em agosto, então deu quase um ano, eu finalmente peguei Pandora para ler de novo. Eu li os 5 primeiros volumes outra vez e fui direto até o 24, que é o último volume aqui, ele, ó. Fui direto até o 24º. E... gente, que mangá. Bom, vamos começar as informações básicas. Lá naquele vídeo já tava, mas vamos de novo para quem tá chegando agora, quem conheceu o canal só agora. Pandora Hearts é uma obra de Jun Mochizuki. Ela foi publicada no Japão ali comecinho dos anos 2000 até mais ou menos 2010, 2011. Ao todo teve 24 volumes, é grande, né? É uma obra longa, 24 volumes. Para os padrões brasileiros é uma publicação longa. Ela saiu pela Panini em 2016 e agora no ano passado a Panini relançou, reimprimiu ele, né, com papel novo. E eu não confirmei, mas eu acredito que ainda está com os volumes da reimpressão disponíveis. Então, tentem dar uma olhada, porque vale bastante a pena. Aqui em Pandora Hearts, a gente vai acompanhar a história desse garoto, o Oz, e dessa garota, a Alice. E o que tem essa história, né? Lá no primeiro volume, na verdade no primeiro capítulo, a gente vê que o Oz ele é um nobre, um lord, né? E na cerimônia de maioridade dele, um grupo encapuzado invade e diz que o Oz cometeu um crime imperdoável e sentencia ele a ser esquecido em Abyss, que é um lugar que até então era só uma lenda, né? Ninguém acreditava que Abyss realmente existia. E aí ele é enviado para esse lugar e é onde ele encontra a Alice, que na verdade é a Bee-Rabbit, uma criatura lá de Abyss que tem poderes incríveis, e eles firmam um contrato para que o Oz saia lá de Abyss. E quando ele volta, a gente vai ver então toda uma questão da Alice querendo saber quem ela é, porque ela não tem memória nenhuma. E a gente tem o Oz querendo entender por que ele foi enviado para Abyss. E esse é o nosso plot inicial, é isso que a gente vai ver no começo da obra, até aqueles 5 primeiros volumes do vídeo que eu fiz ano passado. Mas agora vamos passar disso, né? Eu já falei sobre isso, eu já dei essas minhas ideias lá naquele vídeo, o que eu tinha visto no começo de Pandora Hearts. E uma das coisas que eu já vou poder cravar de começo é que Pandora Hearts cumpriu a expectativa que eu tinha nele.
Na verdade, Pandora Hearts superou e muito as expectativas que eu tinha para ele. Naquele vídeo eu falei que eu tinha visto que Pandora Hearts tinha um potencial muito bom, que poderia ser uma leitura incrível e que talvez entraria ali entre os meus 30, 20 mangás favoritos. E eu vou dizer pra vocês, gente, ele bateu muito perto do meu top 10. Se não fosse o final, ele tem uma reta final, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas ele tem uma reta final um pouquinho decepcionante. Se não fosse essa reta final, Pandora Hearts ia ter entrado no meu top 10. Porque que mangá incrível, gente. Eu passei a leitura toda preso. Eu acho que essa é a sensação. A obra me deixa presa. Eu falei também naquele vídeo que Pandora Hearts é uma confusão. Ele é um mangá confuso. Naqueles 5 primeiros volumes, eu não sabia o que falar sobre Pandora Hearts porque eu não tinha entendido a obra. E realmente, Pandora, a gente não entende ele até mais ou menos o volume 15, 16. E mesmo assim, a gente ainda não entende até vir o 18. E a gente continua não entendendo até vir o 19, o 20, o 21. Porque é inacreditável o que a Jun Mochizuki fez aqui. Ela vai quebrando plots em cima de plots. E quando tu acha que tá, agora eu entendi a obra, ela vai lá e te diz, não, tu não entendeu a obra, toma isso aqui. E aí quando meu Deus, ela vai lá e toma isso aqui de novo. E vai vindo uma sequência. Pandora Hearts é uma obra incrível para vocês lerem com um amigo. E principalmente se os dois estiverem lendo pela primeira vez, vocês irem conversando. Porque é uma obra que tu vai teorizando toda a leitura tu vai teorizando. As coisas vão acontecendo e tu, tá, não, agora eu matei. Vai acontecer tal e tal coisa. E aí não acontece. Acontece completamente o contrário. E tu fica, meu Deus, não era pra ser isso aqui, era pra ser outra coisa. Só que aqui vem um ponto muito, muito incrível. Porque Pandora Hearts não força. As coisas não acontecem de uma forma forçada. Pandora Hearts também não... Como é que eu poderia dizer? Ela não tenta ser extraordinária de uma forma forçada. Não é forçado, né? Eu acabei de falar do forçado, mas tem... sabe quando vocês têm a sensação de que o autor só tá querendo impactar mesmo? Aquele negócio de que, não, se eu botar esse plot agora, eu vou destruir a cabeça de todo mundo e eu vou... Eu não tenho essa sensação em Pandora Hearts. Por mais que a obra faça isso praticamente em todo o volume, me parece que é de uma forma completamente natural. A forma com que a Jun Mochizuki conta me faz ter a sensação de que, não, aquele era o único caminho possível. Não tinha como outra coisa ter acontecido. A gente tem ali um acontecimento no volume 16. E esse volume 16 é, pra mim, na verdade é o final do 15 e aí vem todo o 16. Me destruiu. Quando eu li aquilo, porque a gente vai passando, a história vai sendo criada num ritmo em que parece que tá óbvio o que vai acontecer, sabe? Tá tudo tá se encaixando pra ser aquela coisa. E tu tá certo disso. E tu já vai te preparando mentalmente pra hora que vir a revelação. Tu já vai te preparando porque tu sabe que tu vai sofrer. E aí a Jun Mochizuki simplesmente olha pra ti e diz, não, tu tava errado. E ela diz isso numa facilidade que tu começa a ler e tu diz, não, realmente, eu tava errado. Como é que eu não vi isso aqui antes? E aí tu volta um pouquinho, tu volta alguns capítulos, algumas páginas, e tu percebe que tava ali. Tu não viu. E tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido, sabe? E isso é incrível, isso é incrível. Tem momentos que
a gente vai lendo e as coisas vão vindo, né? Eu tô repetindo isso porque esse é o grande ponto de Pandora Hearts. Ela é uma obra que ela começa muito confusa, mas muito mesmo, né? Eu até botei no nome daquele vídeo que era a envolvente confusão de Pandora Hearts. Justamente por isso, porque Pandora Hearts é muito confuso no começo. E eu diria até que para algumas pessoas pode ser um confuso chato, pode ser um confuso ruim. Tu vai lendo e as coisas não vão fazendo sentido. E elas não vão fazendo sentido num ponto de que realmente elas não tem como tu ver aquilo indo para algum lugar. Mas aí aos poucos vai se encaixando e as coisas que estavam assim, elas vão afunilando até encaixar. E quando encaixa é perfeito, é perfeito. Eu vi poucas obras conseguirem ter o encaixe que Pandora Hearts teve. Tem alguns autores que eu sempre pego e eu fico pensando o quanto ele tinha o controle da obra dele. O Oda é um exemplo disso, sabe, gente? Mês que vem a gente vai começar a falar de One Piece aqui no canal, mas o Oda é um autor que eu fico pensando muito isso. Porque agora recentemente eu botei os capítulos em dia e eu vi o final de Wano. E o que eu consigo pensar vendo o final de Wano é... Caramba, o Oda já sabia isso lá no começo de One Piece. Porque tem coisas que estão lá no começo que ele botou em um ano e fez completo sentido. Então, o quanto o Oda tinha controle da obra, sabe? É a mesma coisa com Pandora Hearts. O que a Jun faz é um negócio assombroso. Se a gente pensar assim, Hag, mas são só 20 volumes. Mas para uma obra mensal, com a publicação de capítulos mensais, isso são quase 10 anos, sabe? E lá 10 anos depois ela dá a explicação do que ela fez lá no começo da obra, é mostrar que ela tinha um domínio do que ela estava fazendo. Eu não consegui encontrar, porque em obras longas é muito comum a gente começar a encontrar pontas soltas que vão ficando, algum retcon que precisou ser feito, alguma coisa que precisou ser escondida, né? Coloca embaixo do tapete, faz de conta que não vimos. Pandora Hearts não tem isso. As coisas em Pandora Hearts vão sendo explicadas e tudo vai ser explicado. E aí talvez até entra um ponto que pode virar negativo. Porque eu falei antes pra vocês, o final de Pandora Hearts me decepcionou um pouco. Por quê? Porque justamente por isso. Porque a Jun, ela precisou explicar algumas coisas que, honestamente, não precisava ser explicado. Sabe? Teve, por exemplo, acho que ali no volume 20, e aí vai parecer um pouquinho de spoiler, mas não, gente, é tão irrelevante que não dá nem pra considerar spoiler, porque é realmente irrelevante. Teve um personagem que apareceu aleatoriamente lá no volume 13, 14, e quando esse personagem apareceu, foi simplesmente esquecido. E aí lá pelo 21, 22, esse personagem aparece de novo com toda uma importância. E aí se cria um multiverso, que esse personagem é meio que o guardião desse multiverso. E aí eles precisam ultrapassar esse guardião. E aí quando eles ultrapassam o guardião, a questão do multiverso não tem nem a menor importância, sabe? Justamente isso. Então, a Jun precisou explicar aquele personagem que apareceu aleatoriamente por 2 quadros e fez uma história que não tinha importância. E não é que fica ruim, mas é que é tão irrelevante que eu tô lá lendo a obra, é a reta final, as coisas estão acontecendo, personagens estão morrendo, as reviravoltas, os plots, aí vem essa historiazinha desse personagem e meio que freia todo um ritmo. E aí passa o personagem e volta o ritmo alucinante,
E aí de novo vem mais uma explicaçãozinha de um outro personagem secundário e freia de novo a obra. Eu acho que esse é o problema do final. Pandora Hearts podia ter facilmente 2 volumes a menos, porque ele perde 2 volumes com coisas que não tinham importância. Por exemplo, tem uma personagem ali, a pequena Echo, que ela tem uma história legal. Eu adorei a história dela, eu adorei a Echo, é uma das minhas personagens favoritas. Mas primeiro que aí, quando contaram a história dela, contaram muito tarde. Já era final do mangá, já não importava mais a história dela. Podiam ter contado mais cedo. E quando contaram, deram muita importância. É pelo menos uns 4 capítulos com a história dela. Então é quase um volume inteiro só a história dela. E não precisava tanto, sabe? Por mais que ela seja uma personagem que eu gostava, por mais que ela fosse uma personagem cativante, eu acredito que a maioria do público gostava dela, ela ainda era uma personagem secundária, quase terciária na obra. Ela era bem escanteada. Então não precisava tanto, sabe? A própria irmã do Oz, a Ada, ela ganha um destaque no final que ela tá lá no final e ela não tá, não faz diferença. Então eu não precisava saber o que ela estava pensando. Eu acho que esse é o problema, esse é o ponto negativo de Pandora Hearts. Ao mesmo tempo em que a June explica tudo e amarra todas as pontas, esse também é o ponto negativo dela. Ela amarra demais as pontas, ao ponto dela contar coisas que ela nem precisava contar, ela podia só ignorar. E isso deixa o final ficar muito arrastado. Fácil, é que nem eu falei, Pandora Hearts podia ter fácil uns 2 volumes a menos. E se vocês olharem, eu vou até botar aqui do lado para vocês terem uma noção. Pandora Hearts já podia ter 2 volumes a menos. Olha o tamanho do volume 24. Ele tem mais de 350 páginas. E ele já quase poderia ser mais um volume. Podia ter ido até o 25 para não ficar tão grande esse. Porque ela contou coisa demais na reta final que não tinha mais importância, não precisava ser contado. Então eu acho que é aí o problema do final. Eu acho que ela vai freando demais o final ao ponto daquele ritmo alucinante que a gente leu durante 20 volumes se perder um pouco e aí tornar o final meio maçante, meio enrolado, meio cansativo para o público. E eu não vou chamar de barriga porque não parece que ela está tentando fazer uma barriga. Só parece que ela realmente achou que precisava contar aquilo ali e ela contou. Mas na verdade é que não precisava contar aquilo ali. Um dos pontos mais interessantes de Pandora Hearts e que é algo que não é muito comum nos mangás, né, pessoal? Principalmente obras shonen não é muito comum. Demon Slayer teve isso, que é o peso da morte. O peso da morte é muito interessante em Pandora Hearts. Porque no shonen a gente tem aquilo do personagem que morre e 2, 3 volumes depois volta, ou o personagem que parece que morreu, mas quando termina o arco a gente descobriu que não, o ferimento não era mortal, era só um ferimento grave, mas ele sobreviveu ao ferimento, né? Quantas vezes a gente viu o Kakashi fazer isso, o Goku, One Piece, por exemplo, ninguém morre, né? Se fala muito disso, é raro alguém morrer realmente em One Piece. Mas em Pandora Hearts não, pessoal. E eu falei isso naquele vídeo, que Pandora Hearts me passava a impressão de que qualquer um poderia morrer a qualquer hora. E foi isso mesmo. Qualquer um pode morrer a qualquer hora. E as mortes em Pandora Hearts doem. Nossa, gente, como dói. Tem 3 mortes. Uma delas eu já estava até preparado desde o começo, porque já vinha sendo avisado. Esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Ele mesmo falava, meu tempo de vida tá acabando. Mas quando ele morre, gente, bate no coração, bate no coração. E tem 2 mortes que me destruíram quando eu li.
Uma é naquele capítulo, naquele volume 15 que eu falei pra vocês, né? No volume final do... Ele morre, na verdade, no 16. No 15 a gente sabe a verdade, e no 16 ele morre. Aquilo ali acaba com a gente. Acaba com a história, na verdade, porque aquela morte é como se fosse uma pecinha de um dominó que se empurrou e aí ela desaba todo o resto, né? E não é desabar no sentido negativo. Todas as coisas acontecem a partir daquilo ali. Aquilo ali é o gatilho que vai fazer tudo acontecer. Depois, no volume 20, 19 ou 20, acho que o 20, a gente tem mais uma morte dolorida. É uma morte forte de um personagem que eu até falei pro meu amigo, ele não é necessariamente o melhor personagem da obra, mas ele é a melhor pessoa da obra. Ele é aquele cara que todo mundo gosta de ter ele como amigo. É aquele cara que quando ele morre, a gente pega e diz, não, cara, ele não. Pra quê? Sabe? Esse cara tinha que ser feliz o resto da vida dele. E é uma morte que bate. Essa me derrubou. Eu tava lendo o volume quando ele morreu, eu parei, eu fiquei olhando pra parede, assim, porque aquela morte bate. E ao longo de toda a obra tem várias mortes assim, A gente sofre com as mortes dos vilões, sabe? E é difícil falar, né, vilões, porque Pandora Hearts tem um vilão, esse sim, o vilão, e eu não vou falar quem é, porque é incrível o que a Jun Mochizuki fez para montar esse vilão. É fantástico. Acho que ele entrou entre os meus vilões favoritos por toda a construção dele. Mas os inimigos, eu tô falando, né? As mortes de inimigos, adversários seria talvez a palavra melhor, porque depois que a gente termina, a gente fica pensando, será que tinham inimigos mesmo? Será que tinham lados opostos ou era só o vilão? Era todo mundo contra o vilão. E eu acho que não tinha, sabe? Eu acho que adversários é o mais perto que a gente vai conseguir. Mas tem umas mortes sofridas ali também. Tem alguns personagens que a gente passa a obra toda. Tem um personagem que a gente passa a obra toda odiando ele. Ele morre nas últimas 2 páginas do mangá. No 24 mesmo. Ele morre nas últimas 2, 3 páginas. E quando ele morre, eu dei uma engasgada. Porque eu já tava gostando dele. Quando ele morreu, eu peguei e disse, cara, não. Sabe? Pô, tu te arrependeu, tu viveu a tua vida como tu tinha que ter vivido desde o começo. Então, sabe, tem até isso. A Jun Mochizuki, ela consegue nos pegar de uma maneira que a gente não consegue odiar ninguém ali. Talvez só o vilão mesmo, talvez ele a gente odeie quando a gente vê tudo que ele fez, mas o resto a gente acaba criando alguma empatia, algum sentimento de felicidade por eles, algum carinho por eles, acho que é o melhor, uma simpatia talvez. Então, é incrível, gente, é incrível. É que nem eu falei, bateu muito perto do meu top 10. Porque ele tem tudo que eu gosto de uma obra. Ele tem uma história que prende, ele tem ótimos plot twists, as viradas, os ganchos, é tudo exato, é tudo perfeito. Personagens extremamente cativantes, carismáticos. Então, leiam Pandora Hearts, pessoal. Leiam. Se vocês ainda não leram, tentem ler isso aqui, porque é incrível. Eu falei, eu não sei como é que eu demorei tanto para ler isso aqui. Porque... E é incrível porque também, assim, ó, como ninguém fala dessa obra. Eu procurei vídeos e é muito difícil achar alguém falando de Pandora Hearts.
Eu lembro que quando ele saía no Japão e estava nas scans, ele era bem badalado. O pessoal falava muito naquela época. Mas depois que a Panini publicou, se falou muito pouco. E, putz, ele merece ser muito mais falado, ele merece ser muito mais lido. A Panini ter trazido ele de volta no passado foi uma baita escolha, porque o público tem que pegar esse mangá. Então eu vou deixar aqui essa recomendação, sabe? Leiam Pandora Hearts, deem uma chance, olhem lá no site da Panini, na Amazon, porque voltou ano passado e eu acho que não esgotou, então eu acho que ele ainda está disponível. Deem uma chance para Pandora Hearts, vocês não vão se arrepender. Se vocês gostam de uma boa história bem envolvente, é um prato cheio. E preparem os lenços, porque vocês vão desabar em cada morte, vocês vão desabar um pouco. Bom, por hoje é isso. Esse é o nosso vídeo de Pandora Hearts e passou rápido. Agora eu tô me dando conta, eu já tô gravando aqui há quase meia hora. Eu acho que depois editado vai ficar uns 25 minutos. Mas é isso. Comentem o que vocês acharam de Pandora Hearts. Vocês colecionaram? Vocês já tinham lido? Eu sei que tem muita gente aí que nos comentários falou de Pandora Hearts. O Matheus, ele já tinha me falado do volume 17. A gente conversa bastante, ele já tinha me falado de Pandora Hearts. Agora na terça, quando eu fiz o vídeo das leituras, também teve um pessoal elogiando Pandora Hearts, dizendo que estava esperando esse vídeo. Então vamos conversar de Pandora Hearts. Falem aí, comentem, vamos debater um pouco sobre essa obra, porque eu tô maravilhado. Eu achei incrível. Vai estar com certeza em janeiro, quando eu fizer o vídeo de melhores leituras de 2022, com certeza vai estar entre as 10 melhores leituras desse ano. Pandora Hearts é maravilhoso, gente. Sério mesmo. Por hoje a gente fica aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem com os amigos. E na terça a gente volta. Na terça eu tô bolando um videozinho diferente. Eu ia fazer o vídeo de resumo do mercado, mas não teve anúncio muito relevante essa semana, né? Então na terça eu vou fazer um vídeo diferente. Voltem aqui pra ver. Até lá!